Meu nome é Felipe Martins, eu treino Karatê há mais de 40 anos e hoje eu sou sexto dan, representante da KWF no Brasil, federação que é liderada pelo professor Mikio Yahara. Ouço! Bom, eu comecei o Karatê em 1976 e eu comecei o Karatê como na década de 70, como várias pessoas começaram. Influenciado pelo filme do Bruce Lee e pelo meu irmão Gerês, que já fazia Karatê na época e me influenciou para começar a lutar. Bom, meus professores de início foi o professor Juarez Alves, de Natal, e o professor Armando, que era um aluno dele. Isso foi quando eu iniciei em 1976 e treinei também com o professor Inoki e com o professor Paulo Góes, basicamente. Bom, eu peguei a faixa preta em abril de 1987. Foi meu exame de Shodan dentro da Academia Shotokan. Foi muito legal. Naquela época a gente dava muito valor à faixa roxa, à faixa marrom. Então, por exemplo, eu só na roxa fiquei 4 anos. Na marrom fiquei mais 3. Então só de roxo e marrom eu tinha 7 anos treinando todos os dias. A gente tinha muita preocupação de honrar a faixa roxa e a marrom antes de pegar a preta. Eu quero que isso volte, pelo menos dentro da KWF, dentro da Kyokai. Isso é muito importante. Cara, a Academia Shotokan é um templo do Karatê, né? E os treinos eram pesadíssimos, era muita repetição, a gente treinava até exaustão, quer dizer, você tinha que aprender o Karatê através da exaustão e repetição. Você cria o intuito do esforço, teu espírito fica forte, e isso o Karatê dá muito, né? A galera que treinava lá gostava de treinar Karatê mesmo, era um pessoal forte, e não reclamava não, a gente se machucava e dia seguinte estava lá. Então, foi uma época áurea aí. Quem viveu e treinou realmente tem uma visão totalmente diferente do Karatê. Inclusive é interessante falar assim, eu treinava segunda, quarta e sexta de 3h30 às 6 e terças, quintas e sábados de manhã, né, que eu treino de manhã. Pois eu me lembro muito bem do Sensei Inoki na varanda lá da José Linhares falando para mim, pô, o que vocês acham da gente fazer um treino 8h30, terça e quinta? Você vem treinar? Eu falei, venho. Assim a gente tem como treinar todo dia e treinar mais. Foi assim que começou o treino terça e quinta, acho que poucas pessoas sabem. E a gente tinha um privilégio de ficar com o Sensei Inoki até às 11 horas treinando. Realmente sacrifiquei muito a minha vida pessoal pro Karatê. Eu não viajava, eu parava de treinar Karatê 5 dias no ano, apenas, que eram minhas férias de Karatê. Então eu fazia questão de estar presente. Então você imagina você adolescente, um jovem de 18 anos, seus amigos viajando para o carnaval, ou indo curtir um final de semana, e eu não saía daqui para que pudesse estar no Karatê, para que o meu professor, que o professor Inoki pudesse ter orgulho e saber que eu estaria lá, que eu estaria treinando. Isso era muito importante para mim. Eu realmente tinha uma relação no Karatê muito próxima dele. Lutava com ele de segunda a sábado, fazia demonstrações com ele, nos seminários, para televisão. Eu e o Zé Carlos também fazia, Sidney também. Então eu tinha um relacionamento muito próximo dele. Não sei se a palavra discípulo é um negócio meio engraçado, né? Mas uma vez eu falei na internet que muitos treinaram Karatê na Shotokan, mas poucos foram discípulos realmente dele. E eu falo sem falsa modéstia. Eu me orgulho muito disso. Gostou, né? Não é. Tô escrevendo aí, já tem uns 2 anos que eu tô escrevendo, não é livro técnico nenhum. Contando as coisas que aconteceram no Karatê comigo, entendeu? E aí vão estar as versões que eu considero verdadeiras, coisas que aconteceram na Shotokan, talvez incomode muita gente, mas eu tô só botando umas memórias do que eu passei aí no Karatê, né? O que eu acho do Karatê, mas tomara que dê certo. Olha, tiveram vários motivos aí, eu acho que eu prefiro até não entrar no detalhe. São tantas coisas que estão envolvidas aí. Vou fazer o seguinte, vai estar tudo explicado detalhadamente no meu livro. Então, quando o Sensei Inoki morreu, eu já não estava treinando na Shotokan há um tempo já, mas quando eu recebi a notícia eu fui direto para lá, me senti muito mal. Ele foi prematuramente também, acho que deixou o Karatê aí de luto, mas as circunstâncias com que ele morreu aí é difícil, né, a gente aceitar, né?
E ele realmente deixou uma lacuna aí, porque ele foi muito importante na minha formação de karateca. Então é óbvio que a gente sente muito isso. Houveram algumas colocações equivocadas a meu respeito, a minha partida da Shotokan. O fato é que muita gente que treinou com o Sensei Inoki na Shotokan, ou algumas pessoas lá, ou várias, não sei, talvez se juntar todo mundo não dá a metade da história que eu tive dentro da Shotokan. Então é difícil às vezes você ouvir uma crítica de ex-colegas sem saber a fundo o que aconteceu e detalhes da situação. Realmente houveram alguns comentários bobos depois que o Sensei Inoki faleceu, tipo Felipe quer roubar aluno do Sensei Inoki. Eu dou aula há anos, sempre tive meu grupo de alunos. Eu sinto falta dos meus colegas que eu cresci junto, isso é natural. Então, encontrar eles de kimono, treinar, eu nunca escondi que eu gostaria disso. Algumas pessoas que não têm a mínima história dentro da Shotokan fizeram alguns comentários infelizes. Meu respeito pelo professor Inoki, pelo professor Paulão é imenso, eu devo todo o meu karatê a eles, talvez 20% só do meu esforço, o resto a eles. O ser humano gosta de julgar, condenar e dar a sentença sem te dar direito à defesa, então é muito difícil isso. O Paulão ficou muito doente e muitos abandonaram ele. Eu fiz justamente ao contrário, eu trouxe ele para dentro da minha academia, coloquei ele para fazer exame comigo, para participar dos eventos da minha academia. Então a gente tem que dar a mão para quem está no fundo do poço e tentar reerguer essa pessoa. Como eu disse, o Paulão foi muito importante na minha formação de karateca e ele estava muito abandonado. Então eu tenho muito orgulho de dizer que eu consegui ele trazer, botar ele dentro da Kyokai, como participando dos eventos, do exame. Eu tive com ele até os últimos momentos e eu tenho certeza que eu fiz o que eu pude para que até os últimos instantes aqui ele tivesse bem feliz ou pudesse curtir os momentos que ele teve aqui com a gente. Bom, isso começou em 2004, quando eu comecei a sentir uma certa pressão por parte do Sensei Inoki em relação a mim. A gente já estava meio estranha a relação de aluno, professor, de aprendizado. E aí eu cheguei à conclusão que qualquer pessoa que aparecesse no Brasil ou tivesse uma oportunidade, eu ia viajar para procurar conhecimento, porque eu estava sozinho na realidade, tá? Então isso começou em 2004 aí, a procurar conhecimento, conhecer novas pessoas, porque eu acho que qualquer profissão no mundo, você escutar vários profissionais é fundamental. O karatê que tem essa pressão, se você escutar um outro profissional, você está sendo desleal ao seu professor, e eu não encaro assim não. Comecei a procurar um caminho para me registrar, para estar legalmente tudo certinho, a partir do momento que eu estava ficando sozinho. Me filiei a uma associação famosa no mundo inteiro e num evento que eu viajei a São Paulo, eu tive uma grande decepção, porque houve uma prova, vou dizer assim, um teste para você se tornar instrutor, e era uma prova escrita e depois uma prática, e você tinha que pagar uma quantia X, enfim. O professor, o representante de lá, ele leu as questões da prova e depois leu as respostas. E por incrível que pareça, eu tirei 5,5, 5,6 na prova. E as outras pessoas que anotaram as respostas tiraram 9, 10, 9,5. E na hora que a gente sentou eu passei, porque eu acho que a média era 5,5, me criticaram. Quando eu percebi aquilo, eu falei, não é aqui que eu quero ficar, porque isso aqui não é sério. Para mim, o karatê é uma coisa importante. Como é que eu posso compactuar com uma situação dessa? E aí eu resolvi não participar mais e ficar sozinho. Essa que foi a verdade. Naquele momento, falei, vou ficar sozinho. A década de 80, 90, participei, mas eu nunca tive sorte como competidor, competência para ganhar, eu nunca fui bom o suficiente para ganhar, tá? Ganhei algumas coisas de kata, algumas coisas de luta, de equipe, mas eu me considero um cara que eu nunca tive sorte. Eu acho que eu não treinei suficiente para ganhar algum campeonato, ou enfim, falta de treino, ou falta de sorte.
Eu fui campeão em 2013. Isso foi na Dinamarca, quando eu já estava na KWF. E eu cheguei lá pro curso, o professor Yahara me chamou num canto e falou assim: ah, Felipe, eu queria que você fizesse um favor para mim. Eu falei: ouço, eu queria que você participasse do campeonato representando o Brasil. Aí eu falei para ele: pô, você tem 15 anos que eu não luto, tem 15 anos que eu não participo, eu não gosto muito. Aí ele botou a mão no meu ombro e falou: faz isso como um favor pessoal meu, quer dizer, uma chave de galão. Mas acabou que deu zebra, deu sorte. Eu ganhei, fui campeão mundial de comitê e vice-campeão em Catar. Cara, a KWF para mim foi um achado. Eu estava viajando, né, para buscar conhecimento e resolvi ir para o Japão. Ia treinar em várias academias no Japão. E uma delas era a KWF, na época era em Shibuya, era um negócio muito fechado, né, não tinha muito... não era uma coisa muito convidativa. Mas eu consegui ser aceito lá, treinei e fiquei impressionado com o que eu vi dentro da academia. Que era um karatê que eu já não via mais. Era um karatê sério, um karatê budô. Pra você ter uma ideia, eu cheguei lá para treinar, tinham 10 pessoas só treinando e a Yahara fechou um portão grande e falou assim: agora é treino. Eu vi aquela atmosfera lá dentro que eu tinha visto na década de 80 dentro da Shotokan. E aí eu fiquei muito animado, porque eu encontrei no Japão ainda alguma coisa desse tipo. Então ali começou um namoro, uma paquera com a KWF, porque eu fui questionado como é que eu estava dando aula e como é que eu treinava. E eu me lembro ter dito: ah, eu treino na minha academia, o meu Kizamizuki tem que ser Ippon. E aí eles falaram: isso aí é KWF, é Karatê Budô. Quando eu regressei ao Brasil, continuamos mantendo contato, mandando e-mail. Eu voltei de novo no Japão depois para treinar lá com eles. E havia um sonho de trazer ele para o Brasil, mas só eu era afiliado, eu não tinha nada da KWF. Enfim, houve uma energia muito legal, porque eu acho que ele viu em mim, apesar de ser gaijin, que eu queria treinar karatê, eu não estava preocupado com competição, eu queria ir para o meu dojo treinar. Cara, a KWF é uma federação que a principal preocupação dela é manter um karatê budô. Tentar resgatar, não que não existe em outros lugares, não é isso, não existe isso, mas tentar resgatar um pouquinho, dar mais importância a um karatê eficiente, a treinos como eram antes, a toda uma atmosfera marcial dentro do dojo. Eu, quando viajei, participei de seminários e vi várias falhas nos seminários. O que eu fiz quando eu voltei ao Brasil? Eu estava com a intenção, não me lembro nem qual foi a data, mas de intenção de fazer um seminário. E foi aí que eu trouxe a primeira vez o professor Scott Langley aqui para o Rio de Janeiro, porque eu tinha conhecido ele em 2004, quando eu fui no seminário do professor Asai, do professor Kagawa, que teve na Inglaterra. E aí eu falei assim: será que eu sou capaz de organizar um seminário? O que eu fiz? Convidei o professor Scott na época, fiz um seminário com umas 30, 40 pessoas só para os meus alunos, e com isso começar a adquirir o know-how de fazer seminário. Realmente nós ficamos amigos, eu fico na casa dele, ele fica na minha casa. O Scott é um cara fantástico, ele é um dos 5 ocidentais que terminaram o curso de Kenshusei de instrutor no Japão. É um cara que abre portas para todo mundo e a gente ficou muito amigo realmente. Ele é um cara fantástico, cabeça totalmente aberta, ele é um cara que quer aprender com todo mundo, independente de estilo, enfim. Não é à toa hoje que ele tem a associação dele, que é HDKI, que tem 7 meses ou 1 ano a associação dele, já tem 3.000 membros, né, 3.000 filiados. Então, quer dizer, ele é um cara agregador, um cara fantástico. Cara, isso é fundamental. Eu realmente gosto de fazer amizade, sou um cara, me considero, sem falsa modéstia, um agregador realmente. Não que eu seja perfeito, eu cometo erros adoidado, né? Faço coisas erradas também, é óbvio, né? Sou ser humano, mas eu realmente sou um cara agregador. Se eu tenho problema, eu acho que as pessoas que eu tive problemas, se forem escutar isso, vão até lembrar, pode ter certeza que pisaram na bola feio comigo. Se essas pessoas colocarem a mão na cabeça e pensarem, vão entender que eu fui super amigo. E elas realmente é que vacilaram. E eu cheguei a um ponto da minha vida que eu acho que não quero que esteja comigo quem não me agrega, quem não seja amigo. Então eu procuro realmente me afastar. Aqui o Kai se chama associação. Associação é reunir pessoas com o mesmo interesse. Esse é o significado.
Então eu realmente recebo todo mundo super bem na minha academia, na minha casa, ajudo todo mundo que eu posso. Então acho que a vida a gente tem que agregar e fazer amizade, isso aí é o que eu penso. Cara, o Japão é uma coisa interessante. Eu realmente procuro ir de 2 em 2 anos, às vezes até menos. Muita gente vai para o Japão, mas para você aproveitar o treino do Japão, você tem que saber exatamente onde você tem que ir. Existem algumas academias pequenas, de professores desconhecidos, que ali está o karatê tradicional mesmo. Ali está o karatê para se aprender. Em Ebisu, não, é uma história interessante de Ebisu, é o seguinte, vou falar, tentar ser breve, né? Eu treinava de 4 às 6 lá. Naquela época, de 4, às vezes até às 7, porque de 4 às 5 tinha treino. Depois de 5 às 6 era livre para treinar, né? Não havia aula. Depois de 6 às 7 tinha outra aula. E tinha um cara lá, um faixa marrom lá, que era cascudo demais. Então toda vez ele me pegava e me escovava, sem perdão. E eu ficava doido da vida, né? Eu contava isso para meus alunos, é engraçado, né? E o cara me batia direto. Eu já ia pra lá, olhava o cara na academia quando eu ia trocar de roupa, falava, o cara tá aí, vai me pegar pra me dar porrada. E não tinha jeito. Isso era na época de Ebisu, né? Passou esses anos todos, quando eu me filiei lá, quando eu fui pra KWF no primeiro treino, quem é que eu encontro na KWF? O mesmo sujeito que me sentava o cacete na década de 80 em Ebisu. O nome dele era Okada, né? Então, quer dizer, foi muito engraçado porque eu falava com ele e ele dizia, lembro sim, eu batia mesmo porque o Yahara mandava bater em Gaidin, então eu batia em você mesmo. Então eu me lembro que eu contava essa história para meus alunos e às vezes era uma história, parece história de pescador, né? Você imagina, 30 anos depois, 20 anos depois, encontrar o cara na mesma associação que eu me filiei. Quer dizer, isso é uma história muita coincidência, como o mundo é pequeno, né? O karatê, entre aspas, esportivo, eu respeito muito, né? Isso é importante deixar claro. E outra coisa que é importante deixar claro é que cara, a contribuição do karatê esportivo para o karatê em geral foi fantástica. Hoje são verdadeiros atletas, né, cara? A formação do karateca como atleta hoje é graças ao karatê esportivo, né? As novas técnicas de treinamento, de fortalecimento, isso aí a gente, caramba, queria eu ter a força e a agilidade que esses caras têm hoje. Na minha opinião particular, apesar de respeitar muito, respeitem grandes lutadores, né? Eu acho que perdeu assistindo de fora, né? Perdeu um pouquinho a alma do karatê. Então você vê o kata muito bem coreografado, com as pessoas muito fortes e executando movimentos que a gente não conseguia imaginar antes, mas falta um pouquinho de alma nesse kata. Muitas mudanças, né, no kata para que a coisa fique mais vistosa, mas eu acho que o pessoal que treinava mais antigo vai entender mais um pouquinho. Eu acho que nessa parte falta um pouquinho mais de alma, vamos dizer assim, de realmente viver, tá? Isso é uma opinião particular. Em relação ao comitê, os caras, super rápidos, né? Mas eu acho que virou muito jogo, né? Encostar, marcar ponto, enfim, isso eu estou dando uma opinião de quem assiste de fora, né? Então apesar de respeitar muito, não é a minha praia, assim, eu não gosto muito, porque eu também acho que eu já tenho uma idade, né? Eu tô com 52 anos, não sei se é complicado, né? Cada um tem que procurar o caminho que achar melhor e seguir. E todo mundo tem que respeitar. O karatê tem que funcionar, gente. O golpe tem que funcionar. Então, às vezes você vê num torneio o cara dá um gyaksuki. Primeira coisa que você tem que perguntar é o seguinte: será que se eu desse esse gyaksuki na barriga, numa situação de defesa pessoal na rua, o adversário ia sentir? Às vezes eu faço essa pergunta dentro do meu seminário e as pessoas falam, mas aí é diferente. Eu falei, gente, não é diferente. Você pode treinar um karatê eficiente dentro do dojo e participar de qualquer competição, ver a regra, treina 2, 3 meses antes e participa. Eu me preocupo muito com o karatê, principalmente no Rio de Janeiro. Eu acho que o karatê está perdendo o respeito, a hierarquia. As pessoas hoje estão muito preocupadas em posição de faixa, de dan. A distribuição de dans, pelo menos no Rio de Janeiro, é absurda. Se meu aluno não souber o que eu peço, por exemplo, os Reans, Tec, Emp, Gion, Kankudai, Passaidai para passar para preta, nem me pede para fazer exame porque não vai, e vai ficar a vida inteira na faixa marrom e não vai passar. Então o que eu vejo hoje, essa distribuição de dan, as pessoas preocupadas, eu sou
eu sou X-Dan, há uma preocupação excessiva disso e pouco conhecimento. A gente não pode perder os aspectos marcial, senão não tem graça. Se o teu golpe não tiver eficiência também, é melhor você fazer ginástica, malhar, ir pra praia, aí vai dar mais resultado. Mas há uma preocupação grande com o karatê, sim. A confiança do professor Yahara comigo é a minha seriedade de trabalho, é como eu penso do karatê, a minha posição sempre quando as coisas estão erradas. Então, você conquista isso, né? Você não impõe. Essa posição privilegiada me deixa de uma maneira que eu posso trabalhar do meu ponto de vista, honestamente e de uma maneira correta. E eu vou dizer uma coisa, isso incomoda muita gente. Hoje eu não dependo de ninguém para tocar o karatê para frente. A KWF Brasil está pequena, mas ela cresce todo ano, mas eu considero um grupo seleto, super bem organizado. Nós temos setor de marketing, jurídico, enfim, temos a parte toda de médica dentro da KWF. Eu tentei organizar da melhor maneira possível. É o que eu falo, eu não aceito qualquer pessoa na KWF. Eu recebo vários e-mails de filiação e não aceito. Eu procuro saber quem é a pessoa antes. Eu cometi erros, eu cometo erros também, mas eu acho que eu prefiro ter um grupo pequeno, mas que queira trabalhar para o crescimento da KWF, do que alguém que queira apenas esquentar um diploma ou estar preocupado em ter um diploma. E a gente procura priorizar um karatê marcial. De professores eu não vou falar, porque eu tenho o professor Paulão, o professor Inoki, o professor Juarez, o professor Yahara, não tem nem o que dizer, né? Em termos de mestre, que me influenciaram muito. Agora, em termos de colega e senpai, eu não posso deixar de lado o meu amigo José Carlos, que foi um espelho para mim, um grande atleta e karateca, o Paulo Shoa, o Guga, o Zé Lourenço, o Ricardão, Robertinho, meu amigo que foi meu sócio, Sidney, enfim, várias pessoas me influenciaram. Tem o Jorge Martins, que hoje treina comigo, é um cara fortíssimo, é uma honra ter ele lá treinando com a gente. Eram pessoas que eu me espelhava muito, que eu nunca imaginei que fosse estar falando com eles de igual para igual, assim, ter esse relacionamento com eles de amizade. Então, já queria deixar um agradecimento para eles todos aí. A equipe da Shotokan era fantástica, era uma coisa fantástica. Eu acho o seguinte, liderança você conquista, você não impõe. Não é? Então você com atitudes corretas, saber quando errou, saber pedir desculpas, procurar colocar as pessoas num caminho certo dentro do karatê, dentro da vida. E isso aí você acaba conquistando uma liderança. Você não conquista a liderança à força. As pessoas seguem você, acreditam em você porque veem em você um exemplo. Então eu agradeço muito as pessoas que acreditam em mim. E saber pedir desculpa, errar é normal. Voltar atrás em decisão também não é vergonha nenhuma. Isso sim, eu acho que isso é liderança. Então isso é muito importante, esse tipo de atitude. Eu costumo falar, eu tenho uma frase que eu tenho falado direto: faixa preta dentro e fora do dojo. Isso é fundamental. Kyokai é uma continuação de uma fusão que eu tive com o professor Sidney na época. Nós criamos a Kyokai juntos. Depois ele foi morar nos Estados Unidos, eu mantive a Kyokai, abrimos no Leblon na época. A Kyokai, cara, é um dojo onde tem um grupo espetacular, um grupo de pessoas espetacular que gostam de treinar. Treinam karatê para melhorar, por treinar. É um prazer, eu acordo todo dia de manhã esperando a minha hora de chegar na Kyokai para poder treinar e treinar com meus... Eu não gosto nem de chamar de aluno, meus colegas de treino, né? Meus companheiros, né? Karatê para mim é tudo. Eu sei que todo mundo fala isso, mas é a pura verdade. Eu realmente me identifiquei com toda a filosofia que tem. Então eu procuro levar o karatê que eu treino no dojo para minha vida, na época que eu estudava de estudante e hoje profissional. Eu não consigo ficar sem botar um kimono, sem treinar, não tem jeito. Enquanto eu conseguir aí levantar, andar, eu vou estar treinando karatê. Eu acredito que o karatê seja uma grande ferramenta de educação. E eu realmente acredito no que eu ensino. Então eu faço isso com paixão realmente. O que eu quero ser no karatê? Uma inspiração para os outros. Se eu conseguir de 10 pessoas que um consiga ficar inspirado com o que eu acredito, com o meu romantismo de karatê, eu vou ficar satisfeito. Então
Meu objetivo no karatê é inspirar as pessoas.